Boa noite, telespectador, boa noite, telespectadora. Já está no ar, programa TV Com Debate desta terça-feira, ao vivo, direto dos estúdios da TV Com. São exatamente 7 horas e 1 minuto. Nós estamos hoje, vamos falar da nossa economia regional, que como a economia do país inteiro passa por uma crise, ainda mais com o anúncio da Uzi Minas de que vai realmente ser desativado a produção de aço na siderúrgica. Isso preocupa não só a cidade de Santos e Cubatão, mas toda a Baixada Santista, porque, segundo o levantamento preliminar, de cara serão 4 mil postos de trabalho que serão extintos. Para a gente discutir esse e outros problemas da nossa região, eu tenho o prazer de receber hoje o Rogério Conde, nosso advogado, empresário, e João Vilela nos comentários. Boa noite, senhores. Rogério, queria a sua primeira participação. Qual é a... Já era uma notícia anunciada, mas efetivamente a Uzi Minas confirmou que vai parar a produção de aço na região. Você que é um empresário do ramo da construção civil, eu queria que você avaliasse essa... Ninguém esperava que fosse acontecer, mas acabou acontecendo. Boa noite. Boa noite, Guto. Boa noite, João, os nossos telespectadores. Realmente é uma pena para a nossa região, a perda desses postos todos de trabalho, principalmente também uma perda muito grande e significativa para a nossa economia. Eu acho, assim, a minha leitura nem é de que foi uma coisa muito abrupta, assim. Eu acho que era uma tendência que vinha desde que a China, por exemplo, que era um dos grandes consumidores, passaram a comprar pelo menos uns 30% menos da produção, e outros clientes deixaram. A gente já tinha notícias de que aos poucos ela foi diminuindo a sua produção, desligou primeiro um forno, foi indo e terminou com isso. Eu acho que, infelizmente, nós temos a nossa indústria hoje no Brasil totalmente sucateada. Foram anos, eu digo mais, foram décadas de falta de investimentos na nossa indústria. O Brasil acabou se tornando um mero exportador de commodities. Alguma coisa ainda da indústria siderúrgica, tudo conseguiu segurar até agora, mas infelizmente o Brasil está se limitando a produzir apenas grãos. Nós vamos se tornar realmente uma grande fazenda. O agronegócio é o que ainda está conseguindo fazer girar alguma coisa no país, mas é muito pouco para um país com essas dimensões, com essa estrutura, com essa diversidade toda natural. É uma pena muito grande nós termos tido gestores com tão pouca visão e tamanha irresponsabilidade para deixar a indústria sem o investimento que ficou durante todos esses anos. Uma pena mesmo. João Vilela, boa noite. Boa noite. A sua análise dessa... Não, o Rogério está perfeito no raciocínio dele. Eu acredito até que quando foi comprada a Cosipa pelo grupo, ele já tinha essa intenção de não produzir aço. Na verdade, vão produzir até quanto valer a pena. E a intenção realmente é o espaço que você tem ali e os 2 atracadores de porto. Exatamente. Que, sem dúvida nenhuma, é muito mais fácil economicamente você locar aquela área para virar um porto realmente e você facilitar de você ter espaço e atracadouro próprio, uma série de vantagens, do que produzir aço, de que ter realmente outro forno, que você poluir, que você ter problema com a CETESB, com o IBAMA, problema que você vai ter com os trabalhadores, você elimina todos esses problemas. Então, acho que já compraram. Olha, vamos ver, até quando isso aí funcionar, vamos usando. Então, era um sucatão já. A gente sabe que era um sucatão. Falta de investimento. Era estatal, era uma estatal, que era a Cosipa, que a gente sabe que era dessa forma. Eu fiz estágio lá, inclusive, em 90, 91, 90. E a gente sabe que era realmente assim, era tudo já meio adaptado. Eles fizeram algum investimento, eles fizeram para continuar mantendo. Tinham capacidade para 200 toneladas de aço. Hoje não fabricavam nem 17. Então, quer dizer, já sabe que... E não é só China, viu, Rogério? Claro que a China tem um fator importante no mundo inteiro. Mas é que a China soube investir em tecnologia de pessoas também. A parte de escolas, principalmente, essa parte toda foi muito mais avançada. Índia também tem uma parte siderúrgica muito forte. Mas o mundo inteiro continua produzindo aço.
Estados Unidos continua produzindo aço, Canadá produz aço, México produz aço, Alemanha produz aço, Bélgica produz aço, sem espaço, inclusive. É uma questão de prioridade, é o que você falou. Os governos foram deixando o país se tornar uma sucatona. A indústria brasileira é uma sucatona. O parque industrial sucateado. As nossas melhores empresas. Nós somos o único país que está entre os mais ricos, né? Nós somos a 7ª, 8ª economia hoje, já ninguém sabe mais o que é, mas nós já tivemos essa questão, que não tem uma fábrica de carros própria. Uma marca. A Índia tem, China tem. Sabe quantas a China tem? Quantas marcas de carro, fábricas? Marcas diferentes, não é modelos de carro, são marcas diferentes. São 70 e poucas marcas de carros chineses. A Coreia tem, o Japão tem, todo mundo sabe. A Europa, quase todos os países têm de uma forma ou de outra. Alguns países mais de uma marca, no caso. A maioria carros, né? uma marca, claro. Mas nós sabemos que no Brasil, pelo tamanho, não temos nenhuma marca de carro brasileira realmente. Já teve tentativas. Já começou que isso já começou lá atrás, né? Na época em que o país deveria ter investido na malha ferroviária, sim, é outra devia ter feito uma logística, ter investido uma logística, tudo não, recebeu o dinheiro, principalmente dos americanos, para poder receber as fábricas de automóveis aqui, porque era a ideia, as montadoras viam que aqui era muito grande, podia fornecer muito. Exatamente. E saíram pavimentando tudo e ficou do jeito que ficou, sem uma malha ferroviária, sem nada, que ajudou, eu estou falando isso, que ajudou a fazer com que a indústria tivesse um valor diferente, não fosse competitiva, tudo isso, porque a logística de você levar o produto de caminhão é muito caro. Custo Brasil. É o custo Brasil. Faz parte onde começou o custo Brasil. E nós chegamos a ter uma malha razoável. Chegamos. Nós tínhamos uma malha razoável. E isso virou pó. Santos mesmo, nós tínhamos isso, Barão de Mauá, você imagina, no século XIX, ou XVIII, sim, XIX, já tinha feito um sistema que, imagina a dificuldade naquela época para se construir uma estrada de ferro subindo a serra, né? Que a gente pensava, com a cremadeira lá em cima, com investimento tudo mais, privado, né? Próprio, né? Dinheiro dele. E a gente começa a notar que não é só isso, houve um desgaste do país. Você vê, uma ponte pênsil foi inaugurada agora, com um atraso 2 anos. Fantástico, né? De atraso. Hoje, com a tecnologia que nós temos... sem modernização nenhuma. Para se manter o que já tinha. Exatamente. E fizeram aquela inauguração, sabe aquela inauguração? Desculpa. Se ainda tivesse, né, elevado a ponte, como se pensava, vamos elevar a ponte para a gente poder investir em marinas, no turismo náutico. Uma outra paralela, 2 pontes, uma ir para ir voltar, talvez, não sei se fosse o caso, até com o mesmo estilo, para você, criatividade não é o forte dos nossos gestores. Não. E se inaugurou, não está pronta também. Inaugurou porque não dava mais. Vai continuar fazendo, não pintou totalmente. Colocaram, eu achei tão feio até, colocar um caminhão de bombeiro, ver se não vai cair. Mas não, Rogério, você vai construir um prédio, você fala assim, vou colocar um caminhão de bombeiro lá em cima, ver se ele não vai cair. Justo para os bombeiros, né? Pô, fica feio. Não é questão de só desprestígio. Quer dizer, então, piada pronta. Piada pronta. Você vai construir um prédio, você fala assim, olha, eu não tenho certeza, deixa eu colocar alguma coisa lá em cima com algum peso, se não cair é porque vai ficar em pé. Pô, peraí, né? Eu nunca vi isso na construção civil, pelo menos nos tempos modernos. Não foi feliz, não foi feliz. Em cima dessa questão da Uzi Minas, hoje o Condesb se reuniu para discutir alternativas, o que vai ser feito, alguma ação para se tentar reverter esse quadro, que eu acho difícil. Na opinião de vocês, os gestores públicos aqui da região também deixaram o barco correr e só agora, vendo que realmente fechou a porta, eles agora estão tentando... É um absurdo, eu acho ridículo, sabia? Eu fico com vergonha alheia. Tava todo mundo, olha, eu não tenho esse poder todo, eu não tenho acesso a tanta informação como eles têm. E já era, como a gente diz, já era caçapa cantada. Que adianta agora? Isso sem falar, vou fazer uma crítica aqui, porque merece a crítica.
Foi feita a reunião no Condesa, a prefeita Márcia Rosa chegou 45 minutos atrasada. Me desculpa, me desculpa. A maior interessada, me desculpa. Em tese, com todo respeito à feio. prefeita, as boas intenções dela e tudo, mas é uma falta de respeito. Eu queria saber qual foi a justificativa para chegar 45 minutos atrasado, todo mundo lá, os outros prefeitos, né, os outros gestores, os outros interessados. Ficaram esperando pela prefeita São coisas que eu não consigo entender. Aí vamos nos reunir agora, e ela depois que fechou, né? Depois que fechou, não adianta, deviam ter se já que já era esperado, vamos se reunir antes com a diretoria do grupo. Olha, vamos ver como que nós vamos fazer isso. Vamos tentar uma saída, até para dar uma satisfação para os trabalhadores. Não adianta ficar com cara de coitadinho agora, dizendo, olha, vamos perder 4 mil postos de trabalho direto, fora os indiretos. Poxa, por que não fizeram já, não forçaram a situação junto ao grupo para que as demissões ocorressem de forma escalonada, a qualificação daquela tentando já colocar, poxa, quer dizer, parece que ficaram rezando para acabar logo, para virar o ano, depois tem eleição, vamos ver para não estourar essa bomba agora. Eu achei de uma infelicidade tamanha. Eu diria até, não sei se vocês concordam, um amadorismo por parte dos gestores, porque além dessa conversa, eu acho que o papel do gestor é chegar com uma proposta. Olha, a gente sabe que vocês estão em dificuldade, vocês agora são uma empresa particular, visam lucro, mas nós aqui, como poder público, nós temos esta proposta, que é manter um dos alto-fornos ligados, porque a gente tem um projeto de construção de habitação popular, por exemplo, a gente quer um aço um pouco mais em conta. Existe essa possibilidade? A gente aqui está com um projeto de criação de um polo de construção naval. Vocês poderiam ser parceiros numa construção naval? A gente tem o maior porto da América Latina aqui, temos área, temos as marinas do Guarujá. Eu acho que faltou proposta no papel para chegar para empresários. Eu acho também. Essa história de se reunir depois que tudo já aconteceu para lamentar o Pegou fogo fato, já o negócio. Eu acho que é bom. Pega a mão. É típico da política brasileira, né? É típico do o Rogério sempre fala aqui da falta de planejamento. Total. Mas é uma coisa interessante, quando foi comprada, eles já separaram por 2 CNPJs. Essa é uma questão, já todo mundo já conhece a história, que a Usina Minas tinha 2 CNPJs, um podre e um limpo. E a ideia já era mais ou menos essa, vamos deixar o podre com a parte podre, quando foi comprada isso faz tempo. E vamos deixar o limpo para fazer isso aí justamente. Então eles foram aguentando até onde foi, largaram agora. Agora, poder público, eu não sei se teria alguma coisa a fazer, viu, Guto? Sinceramente. Eu digo na questão da proposta. Sim, mas não tem que ser proativo. Eu também acho. Sim, mas você não pode tem muito o que fazer. Certo. Não ia dar Fica certo. melhor do que esse papel que eles fizeram hoje. Claro, escrever uma carta. Não, claro. O que essa carta vai trazer? O que o pai de família que está desempregado? Nós estamos falando do polo industrial de Cubatão, uma cidade administrada pelo partido que governa o país. Aí você está explicando a situação. Federal. Aí você consegue explicar a situação. Tem toda uma série de alternativas. Vamos discutir isso melhor. Vamos trazer as lideranças federais. Tem poder de negociação na mesa? Vamos, pera lá. Não é assim. Não pode dar. O jogo só termina quando o juiz apita, não é? Então vamos lá. É que esse jogo está comprado, né? É um jogo que já existia. Você acha que eles mudariam de... Vamos supor, olha, o governo federal fala, olha, nós vamos investir na malha ferroviária e eu vou garantir para vocês que eu vou comprar, vocês vão fazer trilho de trem a partir de agora e eu vou, sei lá, se é possível, tá? Porque essa questão do aço tem uma série de variações que não necessariamente seja possível fazer o que eu estou falando. Na construção civil vai um tipo, outra, cada coisa vai um tipo. Mas vamos supor que seja possível. Falar, olha, nós vamos agora ter um projeto de mais trens e nós vamos fazer um projeto assim, 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 nós vamos garantir a compra de aço que seja nacional, de tantas toneladas, seja de trilho de trem, Você acha que isso mudaria alguma coisa? Eu acho. Claro. Ou postergaria um pouco mais? João, mas que postergasse para que os trabalhadores, pelo menos cientes de que lá na frente fosse fechar, pudessem se recolocar no mercado de trabalho. O que só não pode ser abrupto desse jeito. Por exemplo, se você traz e apresenta um projeto, olha,
nós temos essa dificuldade. Tá? Então o governo vira e fala assim, pô, depois dessa porcaria toda que a gente assistiu, pera lá, o governo pode vir e falar assim, então vamos fazer o seguinte, vocês desligam, vamos ficar com um forno funcionando, mas quando desligou, eu vou dar isenção fiscal para vocês, continuarem a produzir para a gente não perder esses trabalhadores. Nós temos uma meta para daqui 5 anos desativar. Foi feito lá, um belisco em 2008. Então pera lá, se deu tanto incentivo para a indústria tomar um pera lá, então pera lá, poxa. Talvez não tenha tido aquele toma lá da cá como teve no Sul do Belisca, que a fiscalização hoje da Polícia Federal que está pegando é justamente isso. Então, quer saber de uma coisa? Incompetência dos gestores públicos da cidade de Cubatão. Incompetência, porque estão lá no quintal deles. Sim, não é possível que eles não soubessem ou não pensassem. É inconcebível para mim achar que eles não poderiam pensar numa saída que pelo menos amenizasse o transtorno que essas famílias todas que dependiam do trabalho lá vão passar agora. É incompetência, é o nome para mim. E não só mais da Prefeitura de Cubatão, mas também acho que dos outros prefeitos que não pensaram numa solução metropolitana. Num plano metropolitano. Por exemplo, a entrada da cidade de Santos não vai ter que ter uma obra? Vamos listar as obras que vão acontecer e vamos fazer, como o Rogério falou, um plano de incentivo fiscal. Durante 5, 10 anos vocês vão ter o imposto abaixado, o ICMS dessa mercadoria não vai ser cobrado, enfim. Não adianta, depois da porta arrombada, você pensar na tranca. Mas aí que tá. Você falou da questão metropolitana. É o tipo do negócio que nunca funcionou na nossa região. Nós somos a região metropolitana mais antiga do Brasil, fora a capital. Então, quer dizer, é algo que virou um cabide de emprego para dizer que é o do secretário. Eu concordo com você, Eu só não quero misturar tanto as consequências, porque nós estamos falando de um grupo privado. Sim. Então a relação com o grupo privado é uma relação diferenciada. Agora, é óbvio, e a gente é notório que a gente sabe que nada se pensa, nada se planeja de forma metropolitana. Então, a região metropolitana ela está só no papel. Não, mas se agora alguma coisa, olha, aconteceu isso, nós fizemos isso, região metropolitana. Não tem um ato. Não, que beneficia as 9 cidades. Só isso já. Nem ciclovia. Nada se interage uma coisa com a outra. Eu acho que a nossa maior preocupação, que salvo o melhor juízo, não é a dos nossos gestores, é a questão desses 4 mil trabalhadores que vão perder o emprego. Isso vai gerar uma bola de neve na questão da segurança, comércio, da questão social, do comércio, da economia, porque esses 4 mil trabalhadores não moram só em Cubatão. Claro. Né? Aliás, a minoria mora em Cubatão. Estão espalhados pelas outras cidades. Cubatão tem 120 mil habitantes e 120 mil trabalhadores nas indústrias. Ou seja, não é do habitante de Cubatão, deve ter uma parte, uma pequena parte. A grande maioria mora no Guarujá, mora em São Vicente, mora em Santos, mora em Praia Grande. E aí, no momento de crise, acho que a gente tem que olhar para trás e aprender com a história. Os grandes países, os Estados Unidos, por exemplo, para sair da Grande Depressão de 1929... Mas era por trabalho. O governo foi o maior incentivador de obras. Mas o cara tinha que trabalhar. Não era um Bolsa Família da vida. Sim, mas eles... Que era receber sem trabalhar. O governo fomentou obras das mais diversas. Hidroelétricas, ferrovias, rodovias, portos... aeroportos, a gente não vê isso. É uma atitude proativa. Exatamente. É isso que todo mundo espera. Eu acho que é isso que a gente espera dos governantes. Ou até falar assim, vocês vão fechar? Não, nós vamos fechar. Então nós vamos ter que criar outras soluções na região de negócio. João, se começa uma discussão antes... Se o cara falar que vai fechar, vai fechar mesmo. Até pela pressão da opinião pública. Não, se você inicia antes, você vai planejando, olha, então nós vamos demitir primeiro X, vamos abaixar aqui, esses X a gente vai tentar requalificar de tal forma, ou então nós vamos pagar salário por um tempo, não sei o quê, em troca o governo federal vai subsidiar alguma coisa, ou vai deixar de cobrar tanto de imposto, vai abaixar a alíquota aqui e ali, para você poder manter esses trabalhadores, para eles se requalificarem. Né? Então você faz uma programação a longo prazo, médio e longo prazo. Aí vai fechar, pronto, é ponto pacífico. Nós temos um projeto para isso aqui virar um terminal
portuário aqui, nós vamos ter container, enfim. A gente vai aproveitar parte desses trabalhadores nessa nova atividade. É o livre-arbítrio. Nós somos um grupo privado e nós decidimos isso. Bom, tudo bem. Só que nós temos uma responsabilidade com o município, uma responsabilidade com os trabalhadores, uma responsabilidade com a região, com a economia da região. Então nós vamos planejar esse desligamento. Será que ninguém viu isso? Será que ninguém percebeu que isso ia acontecer? Mas se a prefeita chegou 45 minutos atrasada numa reunião tão importante quanto essa, então. você está 45 minutos atrasado já numa reunião, aí a coisa fica complicada. Fica difícil, mas não tem defesa. Não tem defesa, não tem defesa. Mas é justamente essa questão do planejamento que a gente não tem. Eu tenho... todo mundo passou a época do Collor aqui no Brasil, a época do Collor foi muito difícil. Realmente a época que o Collor foi presidente foi algo que acabou com o país. Então a gente compara essa época com aquela época do Collor. A comparação fica sendo entre essa e aquela, que foi realmente algo que afundou o país de uma forma muito grande. Eu gostei muito, sinceramente, do governo do Itamar Franco. O último presidente que eu mais gostei foi o Itamar Franco. Achei um cara simples, um cara que tinha só 2 anos para governar, sem grandes pretensões pessoais, né? E conseguiu ajustar. Ele ajustou dessa forma, Rogério, que você está falando. Ele chegou para conversar com as montadoras, vamos tentar reduzir, né, aquela questão toda. Porque o estrago estava feito. Estava feito. E ele conseguiu levantar o país. A primeira força que teve foi o governo Itamar, ou seja, saiu o Collor, entrou o Itamar, do jeito mineiro que ele era, que é quietinho, estava fazendo, e conseguiu levantar o país de novo. Fernando Henrique foi ministro dele, conseguiu dar segmento, e realmente o país começou a alavancar de outras formas. Privatizou o que tinha que privatizar, privatizar mais coisas, o que foi feito, mas foi o que deu. E mesmo o Lula no primeiro mandato teve uma certa manutenção dessa ideia de Estado responsável. No começo do primeiro mandato, principalmente. Seguiu praticamente toda a diretriz do depois descambou depois ele gostou da brincadeira. A cadeira é confortável, a questão era o poder. Agora a caneta é minha. É comigo, E o Itamar tem uma conversa interessante, isso ele falando depois quando ele saiu da presidência, tem uma entrevista que ele deu e ele falou o seguinte: eu cheguei a reunir os principais caciques da época lá, os principais que mandavam, para falar, olha, se vocês quiserem, eu caio fora. Eu peço as eleições e tudo bem, não tem problema nenhum. Não há essa questão. Mas vamos tentar fazer uma coisa junto. Em conjunto, todo mundo ali, vamos levantar o país do buraco. Talvez precise disso agora. Porque são muitas más notícias. Você não consegue ver uma boa notícia. Você liga o Jornal Nacional hoje, é uma má notícia atrás da outra. E você não consegue ver uma perspectiva de mudança. Mas eu estou vendo uma perspectiva. Hoje eu tive uma perspectiva melhor de mudança. Aquela venda da Hipermarcas que teve, que para mim foi um padrão muito importante, porque a Coty, francesa, vai investir $1 bilhão no Brasil. Eu vejo 2 coisas ali. Primeiro, o Brasil tem jeito. Dá certo. Então, tem jeito ou está dentro do que o Diniz falou? Barato, tá barato. Não, tá à venda. Tá à venda, tá barato. O país está em liquidação. São as 2 coisas. Quem tem dólar agora são as 2 coisas. Primeiro, o país tem jeito. Eu não vou colocar dinheiro num lugar, é $1 bilhão, é $1 bilhão no mundo inteiro, é muito dinheiro. Outra coisa que eu analisei, assim, olhando grosseiramente, que o dólar não deve aumentar muito mais. Porque senão eles esperariam mais. Se é uma perspectiva de piorar ainda mais o dólar... Também se for aumentar mais, então, vamos mudar a capital, vamos dizer que é Buenos Aires. Então, mas tudo bem, mas pode acontecer. Há uma perspectiva grande. Não, eu sei, eu estou sendo irônico, porque a situação não está fácil. Buenos Aires está melhor agora, né? A Argentina está melhor agora. Está indo embora, né? Está dando tchau. Aí, já melhoraram a nota de investimento da Argentina. Assim, já parece melhorar bastante a coisa. E a outra coisa também que sairia bem... Se por acaso a presidente resolver dar um presente de Natal para todo mundo e falar assim, vou sair, você vai ver como melhora a bolsa, melhora a dólar, cai dólar, vai tudo, vai... O dólar vai a 2,50 se ela sair. Por aí. Uso dizer. Por aí. E volta à estabilidade, não digo 2,50, mas... Que seria 3 por 1. Mas seria um bom presente de Natal a todos, né? Mas não vai acontecer, a gente sabe que não vai acontecer. E o pior de tudo... Tanta sorte, Papai Noel não vai fazer essa coisa. Não temos tanta sorte. E o pior de tudo é que a presidente ela é ruim de diálogo, né? Sim. Ela não chama as pessoas, como você citou do Itamar e de outros estadistas ao longo da história. É o poder pelo poder. Com todo respeito à figura institucional,
mas ela não é boa em nada, né? Assim, nunca foi eleita para nada. Qual o cargo eletivo que a presidente Dilma Rousseff já ocupou antes da presidência? Ela realmente, a presidente Dilma Rousseff foi um desastre. Um desastre, assim. Desastre produzido pelo Lula. Então, mas por que esse nome? Um pesadelo. Foi a coisa mais incrível, né? Porque José Dirceu, que seria o virtual... Sim, sem dúvida. Sucessor, caiu no mensalão. Não tem mais ninguém no PT que ele pudesse confiar de fazer o que ele quisesse. Confiar e influenciar. Então, é que tá. De confiança mesmo, segundo o que a gente escuta, a confiança era nela mesmo, assim. De ele poder... Porque ela apareceu de pouco para influenciar. Né? Ela era boa suficiente para continuar fiel a ele. Exatamente. E ruim. Mas ela só apareceu para andar com as próprias pernas. Ela só apareceu quando ele já era presidente. Sim. Ele é um cara que tem uma experiência de pessoas muito antiga. Isso aí, nesse ponto. Ele trouxe para ela ser ministra das Minas e Energia. Político, como político, o Lula tem uma força absurda. Ainda tem, por incrível que pareça. Apesar de toda a lama, ainda tem uma força absurda. Por que ele escolheria justamente ela, a não ser que ela fosse muito obediente a ele? É o que eu entendo também. Não, ele na leitura dele, ela era uma administradora, ela é uma administradora nata. Tanto é que... Puxa, mas essa leitura tá ruim mas pra a leitura, caramba, eu né? só posso imaginar que a leitura seja essa. Eu já li alguma coisa... Ele não é bom de ler, realmente, mas já confidenciou. Mas eu já vi fazendo pronunciamentos nesse sentido. Tanto é que ela ocupou cargos... importantes, estratégicos dentro da administração dele. E ela ficou à frente de projetos importantíssimos. Passadina, por exemplo. O PAC. O PAC também. Mas o PAC foi fundamental. A questão da energia elétrica também. A questão da energia elétrica também. É verdade, ela fez bastante coisa. Senhores, nós vamos ter que... Só uma coisa, ela está quase desenvolvendo uma forma de conseguir concentrar o vento. Eu acredito que ela já tem isso aí, vai distribuir para todo mundo vai ter direito. No verão se abre um saquinho de vento. Vai bacana. Senhores, eu vou fazer um rápido intervalo, os apoiadores vão entrar agora e na volta a gente tem mais TV com Debate. A TV Com traz qualidade e interatividade para a Baixada Santista. Nos preocupamos constantemente com a qualidade de nossas produções. Por isso, investimos em equipamentos e profissionais qualificados. Nosso estúdio é, sem dúvida, um dos mais bem equipados da região. São mais de 40 metros quadrados de tecnologia. TV Com, sempre com você. Porta. Eu venho convidar a vocês a assistir o programa Estrela Guia na TV, que vai ao ar todas as terças-feiras, às 20 horas, com reprise aos sábados, às 14 horas. Nosso programa busca trazer à nossa sociedade muita informação sobre temas da atualidade, os mais variados possíveis. Com certeza você vai gostar de assistir ao nosso programa e esse é o nosso objetivo. Olá amigos, hoje vim falar do curso de auxiliar de veterinário da Clínica Filete. Aulas noturnas, terças e quintas, salas climatizadas, totalmente apostilado. Você que gosta de cão, gato, peixes e aves, ou até mesmo de uma cobra, de um escorpião, venha fazer parte da nossa família. Maiores informações, 32275770 ou pelo e-mail filete@filete.com.br.
O sonho do João é se tornar um grande astronauta. Poder estudar o espaço, pesquisar os planetas, observar tudo o que existe no universo. E um dia, quem sabe, chegar à Lua. Mas para conquistar tudo isso, ele precisa passar por um grande desafio na Terra: o preconceito. Sem preconceito, tudo é possível. Respeite as diferenças. Buffet Maison Vanut, um novo conceito em festa. Requinte e sofisticação no mesmo espaço. Atendemos todos os tipos de eventos, aniversários, casamentos, festas infantis e confraternizações. Venha conhecer nossos ambientes e faça o seu orçamento. Buffet Maison Vanut, Avenida dos Bancários, 42. No mundo globalizado dos negócios, a informação tem valor estratégico. Programa Hora dos Negócios, inédito toda terça-feira às 10 da noite, com reprises aos sábados, meio-dia, aqui na TV Com. TV Com Debate desta terça-feira, ao vivo, está no ar. Estamos de volta para o segundo bloco. Hoje nós recebemos o empresário e advogado Rogério Conde e o empresário comentarista na noite de hoje, João Vilela. No primeiro bloco a gente conversou sobre a questão do desemprego dessas 4.000 pessoas lá em Cubatão por conta da desativação dos 2 altofornos da Uzi Minas. Vocês, em relação à questão social, também preocupa essa questão? 4.000 pessoas desempregadas, a gente pode, por exemplo, ter um aumento da criminalidade na região, na opinião de vocês? Não tenho dúvida. Eu não tenho dúvida. Afinal de contas, o impacto é tremendo. Hoje você pega um trabalhador desse que perde sua colocação, tudo, perde o sustento da sua família, tudo, uma família que acaba ficando desestruturada, e a gente sabe que uma família desestruturada, a tendência é cada um ir para um lado, muito pouco de acompanhamento aos jovens. Então, você acaba não dando condição para que esse trabalhador forme a sua família, consiga manter um mínimo de padrão, consiga dar condições de dignidade, inclusive exemplo, que é muito importante para o jovem, ele ter o exemplo. Aí você acaba tendo reflexo na criminalidade, na pessoa ociosa durante a rua, porque principalmente no caso da Uzi Minas, por exemplo, que era a antiga Cozipa e tudo isso que você vê, era difícil, existia um status antes de você trabalhar numa empresa dessa, você tinha critérios rigorosos de seleção, questão de acidentes do trabalho, então você era muito bem treinado, tudo, quer dizer, era toda uma condição que você dava, inclusive você imagina o impacto que causa isso para a autoestima desse trabalhador que está sendo colocado agora para fora. Às vezes com idade já um pouco, mais idade, porque você demorou muito tempo para ser treinado para aquela função que você eventualmente estava exercendo dentro, e agora você perde tudo isso, sua recolocação no mercado de trabalho fica muito difícil, você acaba não dando mais um bom exemplo dentro de casa, aí é aquelas coisas que a gente está cansado de ver. Espero que isso não aconteça, mas a gente já viu esse filme antes, às vezes o cidadão acaba entrando em depressão, acaba indo para o álcool, as crianças acabam não tendo o exemplo dos pais em casa, enfim, é todo um impacto que você causa e social
E eu espero, né, sinceramente, que de alguma forma as autoridades consigam minimizar esse impacto, mas eu tenho certeza que ele vai ocorrer de alguma forma. João Vilela, trabalho e moradia são, na minha opinião, os dois alicerces de uma vida digna. Sem dúvida. Você acha que isso, a nossa região aqui pode sofrer com essa questão, a criminalidade, a violência aumentarem? Não, sem dúvida. A gente já tem um problema sério de criminalidade que tem ocorrido essas semanas todas. É uma notícia atrás da outra. Parece que Santos virou no Jornal Nacional, a região virou uma referência, né? Você vê no Fantástico, no Jornal Nacional, que nunca passava notícias ruins da nossa cidade em relação à violência. Agora todo dia tem alguma coisa. É arrastão da praia, o barquinho lá, com os caras assaltando, quase virando no meio do canal, na lancha da Receita Federal. Mas a descida da serra aqui já está consumada em termos de um local extremamente perigoso. Eu canso de falar, descer a Serra pela Anchieta principalmente é roleta russa. Eles não contam a história toda como acontece, mas é uma roleta russa. Você vai, coloca uma bala no tambor, gira e aperta. É mais ou menos isso que está acontecendo atualmente. Então, isso tende a aumentar muito. Claro que tende a aumentar muito. Eu lembro de uma época, Rogério também, você também vai lembrar, final dos anos 80, começo dos anos 90, nos anos 80 principalmente, você via os cozipanos, todos com aquele uniforme caqui, descendo dos ônibus, indo para o comércio, no Gonzaga, no Expressão do Boqueirão. Era um status, né? Era um status, e o cara, por trabalhar lá, ele já tinha um crédito pré-aprovado praticamente. Então, isso fomentava a economia de uma forma muito grande. Planos de saúde, que a FENCO era muito forte. Aquela segurança, né? Você via que as pessoas queriam trabalhar na Cosipa porque dava uma estabilidade, né? Era um bom emprego. Era um ótimo emprego e tinha essa questão toda. Mas o que me preocupa é que são pessoas que, a grande maioria, elas são treinadas para trabalhar uma atividade específica, que é a fabricação do aço. E depois você não tem outra opção. Claro, alguns mexem com eletricidade muito bem, outros mexem... Então tem que tentar realocar esse pessoal todo de uma forma mais... E talvez aí o poder público tenha talvez consiga fazer alguma coisa se quiser, que é trazer novas indústrias para cá. Essa é uma grande questão. Nós temos que fazer um esquema mais forte, realmente, governo federal, estadual, com outras empresas que queiram montar aqui em Santos. Nós estamos num lugar que precisa ter realmente outros tipos de trabalho. Empresas talvez menores, criar realmente lugares que você possa criar pequenas empresas. Eu acredito muito na pequena empresa. Hoje quem mais dá emprego é pequena empresa. E você possa ter realmente núcleos. Até porque a indústria cada vez emprega menos, né? Pela questão da automatização. Sem dúvida. Você vê os números, a indústria cada vez emprega menos. Mas todas as indústrias. Fundamental que ela exista, né? Que você fecha alguns postos aqui, mas você, por conta da própria modernidade, abre lá na frente. Claro. E tem que pensar em algumas coisas que nós temos uma força muito grande na nossa região. Tem áreas que nós poderíamos ter uma mão de obra que, inclusive, pessoal que trabalhou nessa usina, por exemplo, a questão náutica, indústria naval, de pequenos barcos mesmo, trazer indústrias que hoje estão no interior. Gente, está no interior. Você passa na Imigrantes, você vê aqueles projetos que os caras trazem no caminhão, a lancha, de onde está vindo aquilo? São novas muitas vezes. Pela Avenida Bandeirantes, né? Mais uma vez a gente cai na falta de planejamento que eu bato sempre. E de vontade também, né? Na limitação. Você vê esses pequenos estaleiros que nós podemos ter aqui. Manutenção. Que inclusive poderiam utilizar o aço fabricado sem aqui dúvida mesmo, que facilitaria muito, mas nós não temos nada, nós temos uma costa gigantesca, e você vê cidade como, vamos falar de Santos, a maior cidade da região, o polo não tem uma marina. Nós temos uma marina pública. Que também não é. Aliás, o Brasil, de modo geral, não tem a cultura náutica. Não. E é um nicho importantíssimo que poderia ser explorado e nós não exploramos. Então, quando eu ouço você falando isso, eu falo assim, não é possível, porque não se planeja nada. Se os nossos gestores deixaram a coisa chegar da forma que chegou, anunciando de um dia para o outro que uma estrutura como era a usina fechar e colocar esses postos de trabalho todo, a gente pensar em, vamos trazer alguma coisa, a gente não tem planejamento para nada. E se a gente lembrar que o boom da cidade foi que falaram que ia vir 4 mil funcionários da Petrobras, que se criou tantos hotéis, tantos prédios, foi baseado nesse número que
que ia vir 4 mil funcionários na Petrobras. Imagina perder 4 mil postos de trabalho, e não são só os postos de trabalho. Você tem várias empresas pequenas que fornecem para a Uzi Minas lá dentro. São refeições e tudo mais. É o que está acontecendo numa escala um pouco menor, mas que a tendência é que aumente. Por exemplo, as pequenas empresas estão fechando por conta da própria Petrobras. Sem dúvida. Eu mesmo conheço uma que tem uma relação, sabe, já estão indo embora porque, olha, a gente fornecia painéis de tecnologia, tudo, e cortaram tudo, não tem mais nada, eles estão simplesmente saindo da cidade. Vieram, montaram uma estrutura, empregaram as pessoas, locaram recursos, tudo, estão indo embora, falando, vamos entregar tudo. Eu acho interessante. Estamos mandando todo mundo embora, vamos parar a operação em Santos. Porque você vai ter, com essa dispensa, um número grande de pessoas altamente qualificadas, como você frisou, na produção de aço, e você não vai ter mercado para absorver essas pessoas. Exatamente. Então nem isso se pensou. Não, você bons profissionais à disposição e você não tem para onde encaminhar. Mas eu falei aquela questão do Itamar Franco na época do Collor, justamente para tentar que a nossa região se una, que tenha alguém realmente interessado, um prefeito, ou mesmo o Márcio França, que é vice-governador, que é daqui da região, que tem uma força política muito forte, para poder realmente unir e trazer realmente uma solução melhor. E aí tentar melhorar e alavancar. Às vezes quando chega no fundo do poço, é uma situação até para você poder tomar decisões mais radicais, mas que podem trazer uma solução maior a curto prazo. Então nós precisamos ter realmente alguma coisa mais forte. Mas acho que essa solução não passa, não vem se não for pensada conjuntamente. Exatamente, exatamente. Não dá mais para cada prefeito ficar no no seu castelo ali, achando que tá bom aqui. Isso, e esse pensamento, eu acho que hoje, acho que o Paulo Alexandre e o Mourão, que eu acho que estão à frente. Exatamente. À frente, com esse pensamento de tentar essa união, de fazer com que os projetos aconteçam de forma conjunta. Não vejo por parte dos demais prefeitos da região esse pensamento. E até uma qualidade para se agregar a essa liderança desses dois. Mas são os dois realmente que a gente encontra. Porque você vê, São Vicente, infelizmente, para não melhorar nada, ainda piorou muita coisa, não pagando nem os funcionários públicos. Eu não sei como isso acontece também. Hoje em dia... É verba carimbada, não tem verba carimbada, não sei como é que é possível. A lei de responsabilidade fiscal está aí, né? consegue fazer isso. Ele utiliza verba Haddad para pagar... Então, mas como é que ele pega, por exemplo, acho que é o único consignado? Consegue fazer o cara faz um consignado com a Caixa Econômica Federal e a prefeitura não paga para a Caixa Econômica Federal, o cara vai para o Serasa, o funcionário público. O cara tem a Caixa de Pecúrio e não consegue ser paga a Caixa de Pecúrio, que o cara está descontado todo mês do salário dele. O plano de saúde é descontado, ele não consegue, ele não repassa. Isso aí, Rogério, é crime, caramba. Não, São Vicente... Além da improbidade administrativa, ele consegue fazer outros crimes juntos. Sim. Então, assim, e continua tudo bem. Você não vê um pedido de impeachment da Câmara. Poder pedir. Não. Porque o que ele faz ali é algo incrível. É o que você falou, Guto. O dinheiro é carimbado. É carimbado, não tem... E o cara não paga. Quer dizer, faturando quase 1 bi, hein? E o interessante, nessa nossa conversa, não tem, por exemplo, como se fazer um projeto de Santos para Praia Grande, por exemplo, de mobilidade, sem passar por São Vicente. Exatamente. Então, tem de haver uma participação de todas as cidades. De todos. Senão a gente não vai sair mas infelizmente a cabeça dos nossos políticos é sempre, no máximo, até 4 anos, até 8, onde vai o mandato dele. Mais do que isso, ele não pensa. Se ele for fazer, por exemplo, uma obra, um investimento de forma que não apareça, ele já desvia e canaliza para outra... Chama o secretário, não tem uma para que a gente possa aqui, para a gente botar uma placa e eu aparecer? No máximo até fim do mandato. Mas o prazo, né? Dá para fazer durante o... Cubatão e Guarujá é difícil a situação. Eu acho que é o que justamente cria essa insegurança. Você pode pegar, isso é dado público, Secretaria de Segurança. Muitos crimes cometidos em Santos, que é a cidade mais rica, os bandidos vêm da onde? Guarujá, Santos e Cubatão. Porque as prefeituras dali não conseguem fazer um mínimo de trabalho. Não é a população, não é criticar a população que venha de lá. É justamente a prefeitura que não consegue fazer um trabalho mínimo de educação,
de estrutura, O de crime, moradia. o crime é metropolitano. O crime eles conseguiram. O crime é organizado metropolitanamente. Planejamento do crime A gente é procurou metropolitano. alguma coisa que foi. Achamos agora. O crime é organizado. O crime é metropolitano, tem O razão. Estado nem tanto. Eu achei que não tivesse nada, mas tem sim, tá vendo? Falando em violência aqui, agora voltamos a ter arrastões. E não é em nenhum lugar ermo da cidade, arrastão na praia. Canal 2, Canal 3, um grupo ali. Eu nunca imaginei que isso a gente fosse chegar... É impressionante, né? Fosse Impressionante, chegar impressionante. Isso de ter um arrastão em Santos. E ainda vou falar, ainda teve a prefeitura ainda conseguiu, com a Guarda Municipal, ter uma resposta rápida. Porque pegaram o pessoal, as câmeras viram. Né? Pegaram sim, alguns. mas já foi já teve uma resposta mais rápida. Esse negócio das câmeras funcionou. Já valeu o investimento ali pela questão das câmeras. E a Guarda Municipal e o Delbel, inclusive, que tem um trabalho forte nisso aí, que ele não é polícia, né? Ele é guarda. E conseguiu fazer um trabalho e inibir. Já conseguiu inibir um pouco. Pegou alguns, com 30 também é demais a quantidade, se pegar de madrugada, mas já é algo assustador. Você imaginar 30 pessoas, um arrastão entre o Canal 2 e o Canal 3 em Santos, é algo que não... Agora, você elogiou, mas eu acho que faltou um pouco de estratégia aí por parte de quem estava comandando a operação e uma sincronia com quem está na vigilância. Eu acho que não se pode esperar o pior, ou seja, a subtração do bem do indivíduo. Então, mas você não pode também... Eu acho que eles esperaram aí para ter o flagrante, então. Mas um crime uma morte poderia ter acontecido ali, porque tem uma imagem do sujeito, se não me engano, são 4 pessoas que estão num banco conversando, e ele, um rapaz percebe e foge correndo, e as outras pessoas que estão ali sentado não acreditam que está acontecendo, é pegadinha. E tiveram os bens subtraídos, quer dizer, acho que tinha que ter tido um acompanhamento. Mas aí que tentar a polícia está sem força nenhuma para fazer qualquer coisa. Se o cara aborda o cara antes de fazer alguma coisa, vão falar que é preconceito, vão falar que o cara está com problema, por que abordaram, por que fizeram, porque... É aí que tá. Porque né? tem todo um problema social, né? Eu acho que a Você pode sociedade, de abordar modo o cara? geral, ela está muito frágil, né? A sociedade está muito fragilizada. A violência é tão grande. A lei está fragilizada, né, Rogério? Então, a gente está numa sociedade está muito fragilizada. Ninguém sabe exatamente qual é o segundo passo. As coisas estão acontecendo, a gente está assistindo sem uma resposta efetiva. Qual realmente é a resposta que a sociedade vai dar? Você percebe até por esses movimentos todos, uma pseudo, né? Porque eu chamo de pseudo indignação por tudo que está acontecendo em âmbito federal, questão do petrolão, essas questões de pedalada fiscal, tudo isso. A população, alguns se indignam, outros nem tanto, mas você efetivamente não percebe um movimento... a opinião pública organizado. Realmente mas fazer o quê, Rogério? Não o cara possa fazer. Não, eu digo para chamar a atenção. O cara tem que trabalhar, pagar imposto por aí, não consegue ter tempo para mobilizar. Mas isso é um erro. Eu sei tirar as pessoas de lá. Isso é um erro, porque as pessoas... Como é que você tira? Nós estamos numa situação em que as pessoas estão tão olhando para o próprio umbigo, tão preocupadas com o próprio umbigo, assim, de precisar de resolver o problema do almoço do dia seguinte, de tudo isso. Mas então, é por isso que eu digo que é a fragilidade da sociedade. Mas eu acho que alguns segmentos, principalmente por parte dos intelectuais e tudo isso, deveria ter uma ação mais efetiva, de conscientização do dever cívico de cada um, de cidadania mesmo. E a gente não percebe. Em cima do que o Rogério falou, onde estão os nossos estudantes, por exemplo? Então, onde estão a indignação que nas faculdades são locais eles estão trabalhando, fazendo faculdade de noite normalmente, poucos têm hoje condições, os que têm condições de fazer estudar de manhã, por exemplo, e à tarde continuar podendo estudar, são pouquíssimos hoje, a grande maioria dos estudantes universitários tem que se virar para poder viver. Essa que é a grande questão. O FIES aí, prejudicados pelo FIES, ninguém vai para a rua protestar. Ninguém vai para a rua, porque está todo mundo desesperado, fazendo a necessidade básica da pessoa. É estado de sobrevivência. Já tentamos, já colocamos, 2013 teve as manifestações, 2014 também. Só que nós tentamos e não conseguimos mudar grande coisa, mudou alguma coisa.
Até acredito que alguma coisa mudou. Pressão, Acho que não mudou. Não, mudou a pressão alguma coisa, social, Augusto. Olha, eu acho que é uma ferramenta. A mudança seria a saída da presidente. Você quer ver? Sem dúvida. E do grupo que foi montado lá, o grupo criminoso. De novo, por uma questão, isso confirmada agora pelo ex-presidente Lula, ele confirmou isso, ninguém mais, que foi um estelionato eleitoral. Falamos uma coisa e fizemos outra. Pois é. Isso já não era motivo para ela sair? Já seria motivo, mas ela ser entrou processada. Ela entrou dessa forma. Então, se nós tivéssemos uma população culturalmente ativa, né? Mas a Argentina tem, Rogério, uma população... E está no mesmo enrosco, se não está pior. Esse que é o problema. São governos populistas. Que a Argentina já teve, viu? Talvez. Agora parece que melhorou agora. Mas o populismo lá da Cristina Kirchner distribuiu dinheiro e cargos também. E aqui também. Então, eles já conhecem a receita. Todo governo populista faz isso. Então, quem está recebendo aquele conta-gota, está recebendo aquela esmolinha todo mês, fala, eu vou continuar com essa tia aqui que está mantendo isso. E assim foi na Venezuela, com o Chaves, e agora com o Maduro. Assim, é a mesma coisa na Bolívia. Acontece nesses assim países. Aqui no Brasil. Aqui no Brasil. São países que fizeram do populismo a forma de governar, para continuar no poder. Para se perpetuar no poder. Então, é poder pelo poder, não é nem enriquecimento pessoal só. Também. Mas não é só. Então, você tem questões, por que tem que pedir autorização do Supremo para investigar fulano? Não é nada. Um ex-presidente. Por que o ministro da Justiça manda... Por que notificaram o rapaz tão tarde da noite, depois do aniversário do papai dele? Coitado dele, Então, né? Peraí. Por que um cara que mexe com marketing esportivo vai dar consultoria para a Anfávia e consegue? É estranha essa situação. E mais estranho ainda é ele aumentar o patrimônio e ser essa pessoa de vulto, coincidentemente, durante o governo do pai dele. Claro. E da continuidade por parte do PT. Essas pessoas, antes ele não era nada. Essas pessoas que dilapidam patrimônio com o populismo, é populismo. Não existe no mundo solução para isso. Vai piorar até ficar no fundo do poço, como aconteceu no mundo inteiro. Aconteceu isso na China, aconteceu na Europa, aconteceu em tudo quanto é canto. Toda vez que tem um populista no poder, ele se perpetua, quer continuar se perpetuando e afunda o país inteiro. E muita gente bate palma para ele. Porque a pessoa fica daquela dependência. É uma coisa contraditória. A população fica a favor também. Uma parte grande da população. Por isso que a eleição foi agora, não tem um ano. Por isso que a gente precisa investir na educação. A gente precisa formar a cultura, formar a cabeça, dar noção de cidadania. Ensinar as pessoas a pensar. Mas esses populistas não querem nunca dar isso. Eles não querem, mas nós que pensamos precisamos fazer alguma coisa. Precisamos pelo menos incentivar aqueles que estão à nossa volta para que utilizem mais a consciência, pensem mais de uma forma mais aberta, né? Essa questão, esse slogan, pátria educadora, para mim é retórica. Claro, se criou isso para literalmente inglês ver, porque educação efetiva, de qualidade, a gente não tem. Esse marketing que é feito, que é o marketing que é feito, tem assessores para isso. Sim, tem contratados a peso de ouro. Peso de ouro. E a questão maior é o seguinte, no Brasil, nós não temos a transparência. Isso pode ser cidade, pode ser estado, pode ser federal. A transparência é algo que nós não temos. E aí você não vai conseguir nunca ter a mensagem clara da população, porque não consegue enxergar isso de uma forma coerente. Então, o cartão corporativo. Por que tem esse cartão corporativo no governo federal? Que se gasta uma fortuna. Os deputados federais... acho que não é o problema do mecanismo. Você ter um cartão corporativo, mesmo que numa entidade pública, tudo, é importante. Você tem gastos que precisam ser realizados naquele momento. Demonstrado. Não dá para você pedir autorização. Claro, mas tem que ser demonstrado. Exato, você precisa ter uma transparência. Vou dar um exemplo mesa a mesa ali, o extrato de gastos do cartão corporativo. Eu fiquei curioso. Teve agora essa denúncia que os deputados federais legalmente da nossa região gastaram uma fortuna, e do Papa, por exemplo, tem a questão do hotel. Ele ficou lá no hotel, tal, mas os gastos não são especificados. Aí foi uma questão de intimidade e dignidade. Eu fiquei imaginando o que pode ser de intimidade com o dinheiro público. O público ser íntimo. O que foi tão íntimo assim? Fiquei curioso só, é uma questão de curiosidade apenas. É legal, onde termina o público e começa o íntimo. Eu gostei, fiquei interessado, porque foi alegado isso, não é íntimo, não pode especificar mais. Gastou no hotel, pá.
Num hotel. No hotel. Não, hotel. O Guto já tá, Hotel. né? Não, hotel. É que você já da intimidade é Uma questão de acomodação, pensar, como tá. outra qualquer. Então, assim, são coisas que são detalhes que vão chegando longe a coisa. E são deputados da nossa região que deveriam dar exemplo. E eu tenho que andar com um carro blindado, pagando R$6.000 por mês, e a população não tem esse direito também de usar o carro blindado para se proteger da queda. Ele está se protegendo da população, é isso que está se protegendo? Aliás, hoje, assistindo ao programa do Augusto Capô de Casa, Ação e Reação, eu fiquei indignado com o valor dos capachos que o STF comprou. Com licitação ou sem licitação? Com licitação. Cada unidade. Eu não sei se foi com licitação ou sem licitação, não tenho certeza. Eu não tenho certeza se foi com ou sem licitação. Mas são banhados a ouro? Pois é, 500 e poucos. Eu fiquei imaginando um capacho. É uma película antiderrapante. Mas tem a borracha lá embaixo, todos têm isso aí normalmente, né? Para você limpar o pé do mar de lama da corrupção? Talvez seja essa questão. Né? Aí talvez você esteja na questão, tem muita sujeira para entrar, então desgasta rápido o capacho. E aí Augusto Capô de Casa perguntou, a mesma peça na Design Gallery... Eu não sei se é a mesma, tá? Porque eu não vi o capacho lá. Acho que não deve ter muita diferença em relação a modelos de capacho. Talvez seja a questão de limpar mais lama do que... capacho mesmo é o povo brasileiro. Exatamente. Que trabalha 5 meses para pagar imposto pro governo. Eles pagaram 500 e poucos reais um capacho. Um capacho. E é vendido em média no mercado a R$30. Esse é o preço de mercado normal. Que beleza, hein? Então, quer dizer, é algo estranho, né? Você ter Se um capacho custa 500 e tantos reais... Imagina o resto. Imagina a tampa da privada quanto deve custar. Sim, por exemplo, aquelas cadeiras que a gente vê no plenário do... aquelas lá devem ser caras. Né? Bem que só o Joaquim Barbosa tinha uma diferente, né? Porque ele tinha questão da coluna dele e tal. Mas outras são antigas, já estão lá, tempão, tudo. Mas por esse exemplo que a gente vê que tem alguma coisa errada. Eles tinham que ser os primeiros Não tinha a pá de bolo da Dilma lá? Pá de bolo, R$1.000? R$1.000 e poucos reais? Uma pá de bolo. Entendeu? Se começar a esmiuçar, são coisas surreais, então, né? São coisas surreais. A prefeita chega 45 minutos atrasada para uma reunião... Da cidade dela, que tem uma empresa importante, não é uma empresa qualquer, né? É uma fabricante de aço que vai demitir 4.000 trabalhadores, ela chega atrasada. Será que realmente o Brasil é sério? As pessoas estão levando a sério? Rogério, a gente sabe como é que funciona o sistema de... Quem é colocado normalmente tem que ter um poder muito grande para entrar em algum lugar. Ou é colocado por algum padrinho político, sim, ou tem que ter um poder muito grande para poder se colocar naquele lugar. Eu não consigo ver uma esperança tão em curto prazo em termos de melhoria da política. Melhorou alguma coisa, sem dúvida nenhuma. Alguma coisa melhorou. A questão principalmente do voto aberto. Foi a primeira grande questão. Mas tem muita coisa para melhorar. Vamos esperar que nas próximas eleições renove, o povo pense, né, e lembre de tudo isso que está acontecendo. Acho que é o primeiro passo. Vote de forma consciente, né? Rogério Conde, eu queria agradecer demais a sua presença aqui no TV Com Debate. Muito obrigado. Obrigado, Guto. Obrigado, João. Os nossos telespectadores, boa noite. Foi um prazer. João Vilela, muito obrigado pelas informações e pela participação mais uma vez, sempre em bom tom. Obrigado, na medida Guto. certa. Obrigado a todos, obrigado, Rogério. E o que é interessante, assim, acho que vai melhorar. Eu sou otimista, viu? Eu sou otimista. Eu também sou otimista, mas a primeira mudança vai começar o ano que vem com as eleições municipais. Pense bem, vote certo. TV Com Debate agradece a audiência e o TV Com Debate voltará amanhã às 19 horas ao vivo. Até lá.